Olá, tudo bem com você? A paz de Jesus. É com imensa alegria que eu quero acolhê-lo aqui no nosso canal para mais um programa O Poder da Palavra, que tem sido um instrumento de Deus para levar sua palavra, o conhecimento, a sabedoria da sua palavra, que gera fé a tantas vidas. Quero convidá-lo, como de costume, a inscrever-se no nosso canal, a ativar ali o sininho para receber as notificações de tudo que é novidade, que vai sendo postado diariamente pelo nosso pessoal de comunicação. E também curtir esta mensagem, compartilhá-la e tantas outras, já são centenas de pregações, de ensinamentos, de momentos de oração que nós dispomos no nosso canal. Então fica aí o nosso convite para que você não apenas escute, mas que leve outros a escutar também essa palavra. E quando a gente pede que você curta, que você se inscreva, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o rosto dele seja mais conhecido e seja mais amado. Esse é o nosso único propósito. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui nos próximos minutos com você. Quero ler um versículo do Salmo 33 e através desse versículo também dar um breve testemunho de como esta palavra me alcançou um dia e como mudou o modo como eu me relaciono com este assunto que nós vamos explorar nesse momento. O Salmo 33, versículo 8 diz o seguinte: O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Vou repetir. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Você já parou para pensar que desde a sua concepção, desde o seu nascimento, Deus dispôs de um mensageiro dele, um anjo, para cuidar, para guardar a sua vida? Esta é uma realidade que a palavra de Deus nos assegura. O Salmo 90 ou 91, dependendo da tradução, nos diz que o Senhor colocou um anjo ao nosso lado para livrar o nosso pé do tropeço e da queda. Na vida do Senhor Jesus nós vemos a ação dos anjos, anunciando à sua mãe que ele viria, anunciando ao seu pai para fugir com ele para o deserto, porque o inimigo queria pegá-lo. Antes ainda disso, anunciando aos pastores do seu nascimento. Nós vemos anjos com Jesus lá no deserto, enquanto o demônio tentava, os anjos o serviam. Também quando Jesus sofria no Getsêmani, diz a palavra que os anjos o consolavam. Jesus disse em Mateus 18:10 que há um anjo para cada pessoa, para os pequeninos, os pobres, os miseráveis que precisam tanto de Deus. E o que esse anjo faz? Ele incessantemente olha para a face do Pai, ele contempla o rosto de Deus, ele intercede por aquele que lhe foi confiado. Nesse momento em que eu falo com você, eu estou desfrutando da companhia e da proteção do meu anjo da guarda. Nesse momento que a palavra chega ao teu coração, você está desfrutando da companhia, da proteção do teu anjo da guarda. Esta é uma mensagem muito presente na Bíblia Sagrada. Na história da igreja, quantos santos nos deixaram o seu testemunho de relacionamento com o anjo da guarda. Poderíamos citar aqui Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, Padre Pio, São Pio de Pietrelcina e tantos outros. A realidade dos anjos é um dogma de fé, nós como católicos somos obrigados a crer. Mas o fato é que hoje pouco se fala, pouco se prega, por isso pouco se conhece. E nós, tendo amigos tão poderosos do nosso lado, acabamos sem desfrutar de tudo aquilo que eles podem alcançar para a gente da parte de Deus. Eu confesso que há uns anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu, claro, professava o credo e aí eu estou dizendo que creio em tudo que a igreja ensina, mas nesse aspecto particular da existência e da interferência dos anjos em nossa vida, eu, César, confesso que eu não acreditava. Então, a providência divina fez chegar um livro nas minhas mãos. Eu estudei, num primeiro momento assim, sem muita empolgação, porque não era um assunto que me interessasse ou que eu dava muita bola. Mas no final eu fiquei intrigado com essa realidade de que Deus dispôs um anjo para cuidar de mim.
E a autora do livro dizia para a gente falar com o Senhor e falar com o anjo e pedir ao anjo que desse uma prova, uma manifestação da sua existência e da sua interferência direta na vida da gente. Eu terminei o livro, era uma noite assim, antes de dormir eu falei: Senhor, se essa é a verdade da Tua palavra, eu creio e eu quero aceitar, mas de todo o coração, e efetiva e afetivamente ter um relacionamento com o meu anjo da guarda. Eu quero conhecê-lo, eu quero que ele se apresente. E fui dormir tendo feito essa oração. No dia seguinte, começando a jornada de trabalho, na companhia de 2 irmãos de comunidade, o Walter e o Sandro, nosso fundador, aconteceu que num dado momento nós estávamos carpindo um terreno, derrubando algumas árvores, uns pés de árvores ressecados que tinha aqui no terreno que é da chácara da comunidade, nosso centro de evangelização. Antes ainda que aqui houvesse a capela, o auditório, aqui foi um lugar muito feio e a gente trabalhou muito aqui. E num daqueles dias, cada um com a sua ferramenta em mãos, estávamos trabalhando, conversando, e eu senti uma pancada muito forte, alguma coisa me atingiu aqui. E eu olhei para quem estava à minha frente, mais próximo do meu olhar, que era o Walter, e eu perguntei se ele tinha me acertado com a enxada que ele estava nas mãos. E ele olhou para mim assim: não, imagina, como que eu te acertei? Eu estava longe de você. E aquela pancada foi muito forte, eu quase caí, porque, enfim, eu não sabia o que tinha acontecido, se caiu um galho na minha cabeça. E aí de repente o Sandro chegou por trás, sem cor, totalmente pálido, e olhando para minha cabeça se tinha acontecido alguma coisa, e apesar da pancada e uma dorzinha que aqui ficou, não tinha acontecido nada. E aí eu olhei para a mão dele e estava com o cabo do facão na mão. A lâmina havia despregado quando ele deu o golpe e a lâmina estava no chão. Quando eu olhei aquela lâmina gigante no chão, o facão afiado, amoladinho, eu me dei conta da oração que eu havia feito na noite anterior e louvei a Deus porque, de fato, Ele me deu um sinal contundente da existência do meu anjo, e o meu anjo estava ali dizendo: ei, eu te salvei, eu estou com você, não duvide mais. Daquele dia para frente eu passei a acreditar, a estudar e a rezar e sempre invocar, pedir iluminação, inspiração, proteção física, material, numa viagem, num voo ou na estrada, ou mesmo naquele vai e vem do dia a dia, quando você vai no mercado visitar uma pessoa. Diante de diversas situações, eu tenho aprendido a invocar o anjo do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus me assegura de que Ele está ao meu redor, Ele está acampado e Ele está disposto a me ajudar e a me salvar. Como isso é maravilhoso! Mas essa é uma realidade que pouca gente crê, infelizmente. Até ouve falar, mas tem aquela imagem dos anjos como se fosse um assunto de criança. E aí a arte cristã pintou muitas vezes o anjo parecido com uma criancinha gordinha, do olho claro, cabelo claro, e a gente vê ali, aquele chuchuzinho, ai que bonitinho, que gorducho e tal, mas a gente para de acreditar, para de se relacionar com a realidade sobrenatural que são os anjos. A Bíblia diz, cada vez que os anjos aparecem para algum homem ou mulher de Deus, como foi, por exemplo, com a Virgem Maria, sempre, ou no mesmo evangelho, que é o de Lucas, quando o anjo aparece para Zacarias, pai de João Batista, nos dois episódios, o que o anjo diz, tanto para Zacarias depois como para a Virgem Maria? Não temas. Por quê? Porque quando o anjo de Deus se manifesta, quem teve a graça de ver o anjo, no meu caso eu não vi, mas a Virgem Maria viu, Zacarias viu, o Padre Pio via, São João Bosco via, enfim, quem tem a graça de ver, se depara com um mistério tremendo, com um mistério que gera pânico no coração, porque é uma realidade sobrenatural. Nós não podemos imaginar o anjo como uma criaturazinha, um bonequinho, uma criancinha. A Bíblia diz que os anjos são espíritos a serviço de Deus, mensageiros de Deus, mas que rodeiam o seu trono, que estão nas batalhas da história da salvação em favor do povo de Deus, lutando contra Satanás, trazendo a cura de enfermidades, como Miguel em Apocalipse, como o arcanjo
Rafael no livro de Tobias, trazendo mensagens, profecias, palavras de Deus, como o arcanjo São Gabriel, a Virgem Maria, a Zacarias. Então a realidade dos anjos, ela é muito grande, ela é muito poderosa. Por isso é bom que a gente nem os veja, porque quando a Bíblia diz que alguém os viu, eles tremeram de pavor. Por quê? Porque é uma realidade sagrada, é uma realidade tremenda. E olha, querido irmão, querida irmã, esta realidade está a nosso dispor. O Salmo 90 ou 91 diz que Deus pôs os seus anjos ao nosso lado, para que o nosso pé não tropece em alguma pedra. O socorro dos anjos não é somente em questões materiais, para nos proteger de um acidente, mas é sobretudo nos salvar, como diz o Salmo. E salvar significa livrar-nos do pecado, livrar-nos do erro, livrar-nos do engano, livrar-nos das trevas. Nós precisamos acreditar que Deus dispôs esses amigos, esses companheiros para o nosso dia a dia, e falar com eles, invocar a eles. Nós não podemos ter medo de pedir inspiração, de pedir consolo, de pedir força, de pedir a ajuda divina por intermédio deles na hora da tomada de uma decisão. Os anjos estão a nosso dispor. Nós não os vemos, mas eles nos cercam. E na medida em que nós nos relacionamos com eles, que nós rezamos a eles, que nós contamos com o seu apoio, nós passamos a experimentar graças maravilhosas da parte do Senhor. Aconteceu na minha família também, há 3 anos atrás, depois da perda de uma criança que nós não sabíamos o sexo, né, se era menino ou menina, foi por volta ali do 3º mês. A minha esposa, prestes a entrar para a segunda cirurgia ali, microcirurgia de curetagem, um pouco assustada porque o procedimento precisou ser repetido, porque havia uma infecção, dado que possivelmente a criança havia falecido há 2 semanas e podia ter ali, né, naqueles resquícios, inflamação e trazer ali um risco, né, evidente para a vida dela. Quando ela foi entrar na sala de cirurgia, ela invocou o anjo da guarda e ela teve a recordação desse texto da palavra de Deus, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e ela pediu a ajuda daquele anjo. Eu me recordo que a gente se despediu ali e o médico disse: fica tranquilo, daqui a alguns minutos, 15 talvez, já vai estar concluído e eu libero ela, porque vai ser um procedimento muito simples. Aqueles 15 minutos não foram apenas 15 minutos, viraram horas. E o centro cirúrgico inteiro parou porque ela teve uma hemorragia e se viu literalmente diante da morte. O médico chamou um outro amigo dele, médico, que não estava de plantão, veio para o hospital. Eles mobilizaram, pararam a maternidade, porque fizeram tudo o que podiam para estancar a hemorragia e não conseguiam. Até que foi necessário extrair o seu útero para que ela não perdesse a vida. E ali 2, 3 horas depois, né? Eles falaram comigo e depois ela entrou naquele processo de voltar para o quarto e iniciar a sua recuperação. Ficou completamente sem cor porque perdeu muito sangue e ela literalmente esteve entre a vida e a morte. E depois de uns dias, nós voltando a uma consulta com o médico que fez o procedimento, aquele médico dizia que não era o plantão dele, ele já estava de saída, mas quando olhou para a Carol, ele sentiu Deus falar no coração dele que ele precisava assumir o caso dela. E ele era um homem que tinha passado por uma experiência de conversão assim recentemente, e no caminho para a mesa de cirurgia, ele fez a consagração a Nossa Senhora, cantando, né, a consagração e consagrando aquele momento à Virgem Santíssima. E todo o procedimento começou, acabou dando errado e ela se viu na beira da morte. Mas passado um tempo nós fomos juntando os fatos e fazendo essa releitura e percebemos que o pedido dela para que o anjo a acompanhasse foi providencial, e o médico, né, de fé, devoto de Nossa Senhora, que consagrou aquele momento à Virgem Maria, foi quem assumiu o caso. E mais para frente, conversando com um sacerdote amigo, contando toda a história que nos doeu tanto e até hoje dói, né? Não tem como ser diferente. Ele dizia, na verdade, ela poderia ter perdido a vida naquele momento. O inimigo pode até ter tentado atentar contra a vida dela,
mas o anjo do Senhor não permitiu e a Virgem Maria não permitiu. Então, uma simples, uma pequena, mas piedosa oração é capaz de mover o céu e a terra e nós experimentarmos o favor de Deus na nossa vida cotidiana. Por isso eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você que se já tem devoção para com o seu anjo da guarda, que você alimente-a ainda mais, rezando, oferecendo orações como Ave Maria, lembrando-se dele na Santa Missa e colocando os teus assuntos, os teus segredos, as tuas guerras, as tuas necessidades nas mãos dele. Se você, como eu, no passado, não tem fé ainda, olha, a palavra de Deus está te convidando a crer, a fazer essa experiência, para que o anjo de Deus que já acampa-se ao seu lado possa se manifestar em seu favor, te salvar e manifestar a grandeza dos planos, dos propósitos de Deus na sua vida. Não deixa que a incredulidade, que o medo, que a perturbação roube a fé e, roubando a fé, te prive de graças tão maravilhosas. Peça junto comigo nesse momento em oração que o Espírito Santo reavive no teu coração a fé, a certeza nessa verdade, que o Senhor nos cuida por meio dos seus anjos. Eu encerro dizendo que Santa Teresa d'Ávila dizia que onde está o rei, está a sua corte. Onde está o Senhor, estão os seus anjos. E nós podemos contar efetivamente com o apoio deles. Vamos rezar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa verdade que a tua poderosa palavra nos traz, que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e estão desejosos por nos guardar, por nos salvar. Senhor, reaviva a fé nessa verdade em meu coração, no coração desse meu irmão que ouve essa mensagem e faz com que a partir deste momento possamos experimentar a ação do teu amor, a ação do teu braço, por meio do teu anjo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarda, me rege, governa, ilumina. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã com outro irmão compartilhando a palavra do Senhor. Deus te abençoe.